Vamos tirar aplicações de Apocalipse capítulo 7. Hoje veremos que não há qualquer distinção entre judeus e gentios no que se refere ao único povo de Deus. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o estudo e volte para prosseguirmos aqui. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Apocalipse 7. Versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Quando falamos sobre este versículo no estudo, vimos ali que estes são anjos de Deus que seguram aqui os chamados 4 ventos, ou símbolos de tufões e ventanias, calamidades naturais que, por muitas vezes, Deus envia sobre o mundo a fim de punir aqueles que se levantam contra a igreja. Antes, porém, destes 4 anjos soltarem os 4 ventos para que façam um estrago sobre a terra, aparece um outro anjo para impedi-los. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Você está entendendo? 4 anjos iriam soltar os 4 ventos para causarem calamidades em toda a terra. Calamidades relacionadas a ventanias, tufões e coisas do tipo. Aí surge um outro anjo para impedi-los de fazer tal coisa. Por quê? Versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quem tem acompanhado o estudo até aqui já deve ter percebido que Deus não faz nada contra este mundo sem antes garantir que o seu povo não se perca em meio a esses juízos contra os ímpios. Aqui vemos que não pode ser danificada a terra, não pode ser danificado o mar, nem as árvores, isto é, a natureza, sem que antes sejam selados na fronte ou na testa os servos de Deus. Ora, se isso acontece durante toda a era da igreja, quer dizer que sempre os servos de Deus são selados antes de as calamidades ocorrerem. Não é verdade? Porém, você já viu na sua vida algum crente com um selo literal na testa? Não, com certeza você não viu. Por quê? Porque, como eu tenho insistido, é um selo invisível, é algo mais simbólico do que literal. Tem a ver com uma realidade espiritual, não com uma realidade imediatamente física. Mas preste atenção, não é que eles são livrados de serem atingidos fisicamente, de serem feridos ou mesmo de serem mortos. Tudo isso pode acontecer. O grande livramento representado por esse selo na testa é o livramento da negação da fé, da chamada apostasia. Porque o maior perigo que um crente corre é, durante um problema, uma adversidade, um juízo de Deus, um ataque dos inimigos, o grande perigo é esse crente abandonar a sua fé, negar a Jesus como Senhor e Salvador. Este é o grande perigo. Por quê? Porque se o crente nega a fé, então ele perde tudo. Se o crente se mantiver fiel, ainda que ele morra, ele obterá a vida eterna. Terá a vida eterna pela frente. E nada vale mais do que isso. O apóstolo Paulo, nós sabemos da história dele. Após a sua conversão, foram quase 40 anos de sofrimento.
ponto de humilhação, de agressões físicas, de assédio moral e, por fim, a decapitação. Teve sua cabeça cortada por uma espada. Mas isso ficou no passado. 40 anos de sofrimento e agora mais de 2000 anos na glória, usufruindo da paz de Cristo e da companhia daqueles que pertencem a Deus. O que foi para o apóstolo tudo aquilo que ele sofreu diante daquilo que recebeu? Nada. Agora Paulo está bem, aliás, muito bem. Agora, já há 2000 anos, para ele é só alegria e felicidade. O problema, meus irmãos, não é perder quem amamos, não é perder nossos bens, não é perder tudo que temos e nem mesmo perder a vida. O problema é perder a Cristo. Deus sabe disso. E por isso que o anjo impediu aqueles outros 4 anjos de soltarem os 4 ventos. Porque uma coisa tinha de ser feita antes: selar os servos de Deus na testa. Garantir que nenhum deles negue a própria fé em Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Por isso que no versículo 4 temos o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000 é um número simbólico. Nós já vimos isso. 1000 diz respeito a um grande número de pessoas. E a ideia é essa. Estamos diante de um grande número de pessoas. 12 aponta para o povo de Deus. No Antigo Testamento eram 12 tribos. No Novo Testamento, 12 apóstolos. Quando você multiplica 12 vezes 12, você tem 144. E aí você adiciona o 1000 de muita gente. Em outras palavras, 144.000 apontam para todo o povo de Deus, seja do Antigo ou do Novo Testamento. E quando eu falo todo o povo de Deus, eu estou me referindo a judeus e gentios, porque esses 2 grupos formam o povo de Deus. Por isso, o fato de o texto dizer que da tribo tal foram selados 12.000, da outra tribo 12.000, da outra tribo 12.000, não quer dizer que nós estamos aqui limitados às tribos de Israel. Por que não? Porque o verdadeiro povo de Deus é composto de judeus e gentios. Muitos querem ver no Apocalipse uma distinção, como se Deus tratasse o povo de Israel de uma maneira e tratasse os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, de outra maneira. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso. Quando Cristo deu a ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que ouvia a mensagem do evangelho e aceitava a Jesus, imediatamente era adicionado ao verdadeiro e único povo de Deus, que é composto de judeus e gentios. Essa verdade é clara como a luz do sol no trecho de Efésios capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 6, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, isto é, no passado, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Veja que Paulo está revelando que no passado os gentios, aqueles que não eram judeus, eram chamados pelos judeus de incircuncisão. Por quê? Porque não eram circuncidados. Mas veja o que Paulo continua dizendo aqui: naquele tempo estáveis sem Cristo. Que tempo? Outrora, no passado, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas isso foi quando? Outrora, no passado. Veja agora o que Paulo diz no versículo 13. Mas
agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É impressionante como algumas igrejas, alguns pastores, alguns teólogos insistem em fazer separação no povo de Deus. Insistem em dizer que Deus tem um plano para os judeus e tem um plano para os gentios. Parece que estes nunca leram Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. Aqui diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja o versículo 14. Porque Ele quem? Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quem são os ambos aqui? Judeus e gentios. Jesus fez desses dois grupos um grupo só. E continua: e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois quem? Judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Através da cruz de Cristo, judeus como Pedro, como Paulo, como João, se juntaram a gentios como nós. Versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Só existe uma igreja, e esta é composta de judeus e gentios. Se um judeu hoje aceitar a Jesus como Salvador, ele automaticamente faz parte do povo de Deus e se torna assim o verdadeiro judeu, porque o verdadeiro judeu é aquele que segue nas pisadas de Abraão, o pai da fé. Esse é o verdadeiro judeu. Logo, se um japonês aceita Jesus como Salvador, este japonês se torna um judeu de verdade, porque o judeu verdadeiro é judeu espiritualmente falando, não biologicamente, entende? Não estamos aqui defendendo a salvação de judeus étnicos, judeus em termos de raça, porque raça nem etnia salvam ninguém. O que salva é a fé em Jesus como Salvador. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembre-se de que a nação de Israel hoje, ela não reconhece Jesus como Messias. Como nós poderíamos entender que uma nação dessas continua sendo povo de Deus? Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nesse edifício, nessa construção, falando de forma figurada, que Deus está fazendo, em que cada tijolo da construção é um filho de Deus, a pedra principal dessa obra é o Senhor Jesus. Por isso que ele é chamado de a pedra angular, a pedra principal. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita na igreja, que é composta de judeus e gentios. No capítulo 3 de Efésios, versículo 1, Paulo continua: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido
a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Olha só, Paulo está falando sobre o ministério que ele recebeu do próprio Deus. E olha o que ele esclarece aqui a partir do versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Professor, qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é algo que ficou escondido durante o tempo do Antigo Testamento. Porém, desde o Novo Testamento, esse mistério foi revelado. Veja o que o apóstolo diz a partir do versículo 5. O qual, está falando sobre o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E agora no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer qual é o mistério de Cristo que estava escondido. Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quando o apóstolo João escreve aqui neste capítulo que Deus selou em todas as tribos o seu povo, ele não está pensando em um Israel étnico, em judeu como raça. Não, ele está pensando no Israel espiritual, que é composto de judeus e gentios. Então, voltando aqui ao nosso assunto, durante toda a era da igreja, os verdadeiros judeus são marcados na testa como um símbolo de que são guardados por Deus para não negarem a fé, ainda que em face da morte. Aqui neste capítulo, embora João se refira aos eleitos em termos judaicos, usando palavras como tribo e os cabeças das 12 tribos, tudo aqui diz respeito à igreja, que é o verdadeiro povo de Deus. Então seguimos, versículo 6, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, Manassés, 12.000, e por aí vai, versículo 7, versículo 8, falando só sobre as tribos. Então chegamos no versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Veja só que coisa interessante. Logo após os crentes serem selados na fronte para que não neguem a Jesus, durante a perseguição, durante as provações, tribulações, durante os juízos de Deus, logo a seguir nós vemos o que? Essa mesma multidão de crentes selados agora no céu. Por quê? Porque é como eu falei, ter um selo de Deus na fronte não nos impede de sermos mortos. Não, infelizmente não, mas nos impede de negarmos a Jesus. Esses 144.000 foram selados e ainda assim eles morreram. Mas na visão seguinte, o apóstolo João os vê no céu. Aquela grande multidão de 144.000 agora está no céu. E aqui no versículo 9, nós temos revelada a identidade dos 144.000. Olha o que diz aqui. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Então aqui você tem confirmado que, embora Deus tenha usado uma linguagem que parece apontar para o Israel étnico, falando das tribos, aqui nós vemos que, na realidade, aquelas tribos todas apontam para as nações, para os povos, para as línguas de todo o mundo. Depois da morte, estão no céu, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Sim, esse é o nosso bem mais precioso, a salvação em Jesus. Por isso que a primeira coisa pela qual eles louvam a Deus no céu é a salvação obtida em Cristo. Versículo 11.
todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, versículo 12, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Quando chegarmos ao céu, tudo que tivermos passado de ruim neste mundo será esquecido num piscar de olhos. Em que sentido? No sentido de que toda aquela dor não nos afetará mais. Não no sentido de escapar de nossa memória. Não. Continuaremos lembrando, mas não seremos mais afetados por essas lembranças. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Professor, que grande tribulação é essa? É aquela pela qual a igreja passa durante todo o período em que ela vive neste mundo. Não é à toa que a igreja aqui na terra é chamada de igreja militante. Por quê? Porque ela sempre está em luta contra o pecado e contra Satanás e também contra o mundo. É uma igreja que vive em luta. Lá no céu, nós seremos conhecidos como aqueles que vêm da grande tribulação, mas também como aqueles que lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vai caber todo mundo aí nesse lugar. Ninguém vai ficar de fora. Ah, não tem espaço! E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá haverá alguém especialmente para cuidar de nós, e nos consolar e nos conduzir para desfrutar tudo que o céu oferece. Este alguém é o Cordeiro de Deus. Este alguém é o Senhor Jesus.